Olá, turminha da Mônica! Olá, turminho do Mônico! Eu sou Otávio Gá, esse é o Super 8 e hoje vamos voltar à infância com os personagens mais icônicos e famosos dos gibis brasileiros, num filme que é uma adaptação em live action de uma graphic novel que conta uma certa aventura dessa turminha bem peculiar. Estão comigo nessa? Então, simbora! Por que o Cebolinha chama a Mônica de baixinha se eles têm a mesma altura? Como o Cascão bebe água? Por que a Magali não engorda? Quando os pais vão perceber que essas crianças precisam de terapia? Tudo isso e muito mais agora. 4 guris com problemas comportamentais se embrenham na mata em busca do cachorrinho verde de um deles, que foi raptado por um criminoso que rapta cachorros para vender no mercado clandestino. Vamos lá. Tropa de Elite 1, 2, Estômago, Cheiro do Ralo, Dois Filhos de Francisco, Homem do Ano, Narradores de Javé, 1,99 no supermercado que vende palavras, Cinema, Aspirinas e Urubus, Kenoma, O Céu de Sueli, Cidade dos Homens, O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, O Alto da Compadecida, Feliz Natal, O Palhaço, Morgue Story, Vips, Dois Coelhos, Bichos de Sete Cabeças, Lisbela e o Prisioneiro, O Homem que Copiava, Que Horas Ela Volta, Central do Brasil... E aquele que entra fácil no meu top 5 geral do mundo de todos os tempos, Cidade de Deus. Todos esses, mas não apenas, porque ainda tem um monte que eu não lembrei ou não vi, são filmes brasileiros, ao meu ver, de muito bom pra cima. Então eles sempre me aparecem na mente quando eu ouço alguém falar que O cinema brasileiro não presta. Não tem como competir com o cinema do resto do mundo. ou ainda o condescendente: Para um filme brasileiro até que é bom. gente, filme bom é filme bom, filme ruim é filme ruim, não importa o país onde foi produzido. E achar que o nosso cinema merece pena é nivelá-lo por baixo sem necessidade. A gente pode até ter uma pegada diferente, ter um cinema produzido com orçamentos menores, mas inferior? Jamais! Principalmente porque tem um monte de profissional porreta trabalhando e produzindo aqui que também trabalha e produz lá fora. E veja só, não é questão de gosto, é questão de conhecimento. Quanto mais você conhece o cinema nacional, mais você vai achar obras que vão te agradar. Agora, quem só assiste a 2 ou 3 filmes brasileiros e começa a generalizar, isso diz mais sobre essa pessoa do que sobre o nosso cinema. Dito isso, você já deve ter pescado onde eu quero chegar, né? Pois bem, Turma da Mônica Laços, pra mim, não é um desses casos. E assim, se você gostou, ótimo, eu te invejo porque eu queria ter gostado também, mas eu não vou passar a mão na cabeça por ser um filme brasileiro, porque eu sei muito bem que esses profissionais que trabalharam nesse filme são capacitados para fazer obras incríveis. Apenas eu creio que nesse caso não produziram uma obra que funcionou tão bem assim pra mim. Sim, o fato de ser um filme bem infantil contribuiu para isso. E por bem infantil eu quero dizer extremamente bobinho, óbvio, raso e muito pobre em conteúdo. E a trilha sonora consegue ser emblemática para exemplificar isso, pois além de pontuar cada momento e piadinha, ainda tenta ditar de forma óbvia e forçada o tom de cada cena. O que não incomoda a gurizada porque ela não tem muito parâmetro e assim não é muito criteriosa. Porém, não terem produzido um filme com os adultos em mente também, como os filmes da Pixar fazem, esse olhar restritamente infantil pode ter sido uma decisão equivocada. E aí, no caso que sobrou para os adultos, na falta de um maior conteúdo, foi a forma bonitinha tentando seduzi-los através da simples nostalgia. E eu não nego, é algo tão forte que pode até fazer a gente gostar do filme por culpa, como se ao não gostar a gente estivesse dando as costas para os quadrinhos que fizeram parte da nossa infância. Mas a gente precisa entender e aceitar que gibi é uma obra e o filme agora é outra obra. São completamente independentes, com organismos próprios que dão a eles vidas próprias. Mas esse filme era tão esperado e se escora tanto nos quadrinhos que eu percebi que um dos seus maiores erros é justamente não aceitar sua vida própria. Isso faz o filme parecer perdido, sem um propósito claro, que não seja finalmente levar esses personagens para o cinema com atores de carne e osso. O que, obviamente, não é o bastante. Também não adianta repetir o quadrinho, pois cada mídia também tem as suas características e peculiaridades próprias. Ao tentar transferir um material de um gibi ou da graphic novel para um longa-metragem cinematográfico, certos pontos simplesmente não se traduzem se a adaptação for respeitosa demais. É por isso que se chama adaptação e não transcrição, por exemplo. E a produção até parece entender isso em alguns pontos, como na aparência do Cascão e do Cebolinha. E aí até se excederam de praticamente carecas nos gibis, passaram para excepcionalmente cabeludos. Mas brincadeiras à parte, isso não é um problema, claro. Por mais que meu íntimo desejasse ver os personagens mais parecidos o possível, fico feliz que a produção tenha priorizado aqueles atores que julgaram ser mais parecidos psicologicamente com
os personagens. E eu devo dizer que até achei a escolha acertada. Tá certo que tem um mais verdinho do que o outro, um que fala mais pra dentro e cuja dicção precisava de uma maior atenção do preparador de elenco ou da direção, mas todos compõem um time equilibrado, carismático, fofinho e com uma ótima energia. Mesmo que o roteiro insista em tentar desequilibrar ao tornar o Cebolinha bem enjoadinho e trazer ele mais à frente dos outros pra assumir um protagonismo. Era pra ser um filme da turma, mas o Cebolinha domina e até a Mônica fica sem espaço e acaba relegada a coadjuvante brucutu cujo papel se resume a dar porrada nos outros. Cascão e Magali então nem se fala, a ele sobra apenas expor suas características mais primárias. E tudo isso não apenas prejudica no desenvolvimento dos personagens e da relação deles, mas também e muito na progressão da trama. Pois pensem comigo, criar uma historinha básica em torno dessas características básicas dá muito bem para ocupar umas 10 ou 20 páginas de gibi, pois o grande propósito dessa mídia é proporcionar um entretenimento de passatempo leve e rápido sem um grande desenvolvimento mesmo. No entanto, o cinema tem suas próprias particularidades e o fato do Cascão ser sujinho, o Cebolinha ser mandão, a Magali comilona e a Mônica forte não é o bastante para ocupar 1h30 de live action. É preciso mais. Mas o que o roteiro parece entender por mais? Repetir, repetir e repetir até a gente não aguentar e aí sim, mais. E se o roteiro pouco se permite ter liberdade para criar para os personagens, para a trama em si, se contenta com o mais simplório possível. Falta substância e não é pouco não. Na criação de roteiros é comum a técnica da escaleta numa etapa primária. Mas o que diacho é isso? Escaleta é basicamente o esqueleto do roteiro em que se coloca apenas a ideia de cada cena ou sequência que se planeja incluir. Então, a partir disso, o roteiro é de fato construído com as descrições dos acontecimentos, diálogos, intenções, etc. e tal. Porém, a sensação que me deu foi que o roteiro de Turma da Mônica Laços tinha parado na etapa de escaleta. Depois disso, o resto tinha sido improvisado. Eu sei que não é o caso, mas é que, além dos acontecimentos simplórios, falta também uma maior coesão. Não é raro ver os personagens entrando em situações que parecem avulsas, não levam a lugar algum ou são facilmente resolvidas. Como a participação do Louco, que é divertida e o Rodrigo Santoro tá mandando muito bem, mas na prática não agrega em nada. Ou quando os guris perdem os sapatos, que eles param e comentam isso pra nada só pra fazer referência ao fato de só o Cebolinha usar sapatos nos gibis. Ou ainda quando dois amiguinhos brigam feio pra, sério, na cena seguinte, fazerem as pazes. Ah, Otávio, mas nos gibis é assim, na graphic novel é assim. Mas, gente, esse é meu ponto. Filme não é gibi. Filme não é graphic novel. O que funciona para uma mídia pode não funcionar na outra. Esse peso atenuado dos acontecimentos de uma forma que fazem eles serem cancelados precocemente é uma dessas coisas que não se transportam bem. Cinema precisa de mais conflito, precisa de uma maior elaboração, até mesmo para um filme infantil. Outra coisa são as regras que compõem esse universo. É muito difícil e ingrato transportar certos aspectos de quadrinhos e animações para live action, sem comprometer a verossimilhança. Novamente, não é para o caso de crianças cujo critério obviamente não é tão grande assim, nem com aqueles que se satisfazem com a nostalgia. E veja bem, eu não tô dizendo que crianças e adultos nostálgicos que gostaram do filme estão errados, tá bom? Não viajem na batatinha, pelo amor. Meu ponto é que, pra mim e pras pessoas com um gosto parecido com o meu, a pura nostalgia não basta. É preciso uma composição de universo muito bem pensada, muito bem arquitetada, muito bem adaptada e, claro, muito bem realizada. Pois se já é difícil comprar, a título de exemplo, que 3 moleques bulidores foram espancados por uma menininha com um coelho de pelúcia, sem conseguir se defender ou fugir, mais difícil ainda é ver que, pra se vingarem, eles chamaram 3 menininhas miudinhas pra devolver a porrada com seus bichinhos de pelúcia. E uma das figurantes, tadinha, é tão amadora que tá rindo e sem saber pra onde olhar, completamente fora da cena. E assim, se a gente compra essas ideias nos gibis, é porque o desenho de traços simples facilita o nosso desprendimento da realidade. Porém, quando você traduz ao pé da letra essas situações para atores de carne e osso viverem, você está jogando situações falsas dentro da realidade. O que não encaixa se não houver uma preocupação do roteiro para tornar coerente ou se a direção não compensar com a linguagem mais fabulesca. E novamente, dizer que é assim porque era no gibi não é válido. O filme tem que se bastar. Mas Otávio, então você não viu nada que preste no filme? Também não é assim. Eu reconheço que a recriação do Limoeiro tá linda, as artes das casas, a presença dos personagens, o vendedor de cachorro-quente, o vendedor de balões, as vizinhas, a presença do Maurício de Souza, a pelúcia do Jotalhão, o Cranicola lá, transportam a gente para aquele mundo criado pelo Maurício de Souza e que faz parte da nossa infância. E eu reconheço também que o Daniel Rezende fez um belo trabalho ao, com sua exímia habilidade como montador,
compor os planos já pensando no conjunto em como eles se uniriam. E é curioso perceber que, como um montador talentoso, ele preza por planos mais longos. Então, o filme tem takes que são verdadeiras pinturas, como aqueles contemplativos em que os personagens caminham em busca do floquinho, e outros planos que parecem ter saído das páginas dos gibis direto pras telonas, como aquele traveling lateral em que os moleques estão correndo da Mônica pela vizinhança. Além de ser notório em sua condução, o tremendo carinho pelo material com que tá trabalhando. Mas com um roteiro tão frágilzinho nas mãos, o primor técnico dele encontra um obstáculo. Não bastava ser correto, ele precisaria inventar, pirar, brincar, viajar. Mas Daniel Rezende para no meio do caminho entre o real e o lúdico e conduz o filme como um adulto nostálgico, se encantando demais com referências gratuitas, mas perdendo muitas oportunidades de pensar fora da caixinha. Sabe a cena do louco? Era pro filme estar naquela sintonia. Não falo da montagem malucada, mas no tom maneiro, ágil, descolado. E menos contemplativo, plástico, freado e às vezes até piegas. Quanto à cena do louco, era pra estar num nível ainda mais acima. Mas volta pro chão, Otávio, vamos avaliar o filme pelo que ele é e não pelo que ele poderia ser. Pois bem, o filme, ao meu ver, é fraquinho e não me gerou fortes impressões. E nem mesmo o carismático e fofo elenco conseguiu me arrancar isso, pois como é que eles poderiam, com um roteiro tão frágil e uma direção que, além do que eu falei, parece não perceber as fragilidades e arestas deles. E olha que muita gente pode atribuir a artificialidade dos diálogos à atuação dos guris, mas talvez por inexperiência tenham apenas sido fiéis demais ao roteiro que era mecânico por si só. E aí quando eles decidem improvisar com frases ou brincadeirinhas, pareciam inseguros, perdidos e claramente sem muita habilidade pro improviso. E o que eu tô dizendo é que não dá pra culpá-los. Cabe à preparação de elenco e à direção equalizar eles, e a direção e somente a ela notar e aparar as sobras que nem contribuem pra contar a história, nem conseguem fazer graça. Umas frasezinhas soltas, umas palavrinhas que eram melhor ter sido cortadas, estão só ali, sobrando. Turma da Mônica Laços pode divertir os pimpolhos e quem busca satisfazer a nostalgia. Mas se você busca uma historinha minimamente coesa, inspirada ou engraçada, é bem provável que sua sensação seja parecida com a minha. A de que o filme se satisfez em transportar dos gibis para as telonas com uma técnica encantadora, mas que no fundo não tem muito a dizer. E gente, tudo bem se você gostou do filme. Assim como tá tudo bem também se você não gostou. Pode acreditar que a sua infância e as paixões dela vão continuar intactas. E esta é a minha reação ao filme. E você aí concorda comigo ou discorda de mim? Pode deixar aí nos comentários. Então é isso, mais um Superloito tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima e tchau! E agora eu vou bolar um plano infalível pra pegar o coelhinho da Mônica e me tornar o dono da lua! E depois... eu não sei o que fazer porque eu nunca cheguei tão longe.